nessa reunião de hoje, minha gente, nós queremos conversar sobre paz e nós queremos conversar sobre fé. Queremos ajudar você a renovar a sua paz, a renovar a sua fé. E aí pode parecer, a princípio, um pouco distinto uma coisa da outra. O que a paz tem a ver com a fé tem a ver com a paz, são coisas que aparentemente independem uma da outra, que não têm relação entre si. Por que é que nós estamos juntando as duas coisas em uma única palestra, em uma única conversa? Então, apesar de parecerem coisas independentes, coisas que não têm relação entre si, vamos analisar melhor, vamos ver o que é a paz. Vamos começar pela paz. O que é o sentimento de paz? O que é a paz? A paz é aquele sentimento de tranquilidade, é aquele sentimento de equilíbrio que só acontece com cada um de nós quando a gente acha que está tudo do jeito que nós gostaríamos que tivesse ou que nós achávamos que tinham que estar. Então a paz é um sentimento de tranquilidade e que acontece com você quando as coisas estão correndo do jeito que você achava que elas deveriam correr. Aí você fica tranquilo, você se sente seguro, a coisa está do jeito que você achava. Então a paz é isso. O que é a falta da paz? É justamente o contrário. A falta da paz ou a intranquilidade, ela acontece quando as coisas não estão do jeito que a gente achava que deveriam estar. Então a gente faz a nossa programação mental. Se a coisa correr exatamente daquela forma como eu pensei, eu vou ficar em paz, vou ficar tranquilo. Mas quando sai daquele caminho, aí vem a intranquilidade, vem o sentimento de desequilíbrio. E aí o que acontece como consequência? A gente fica ansioso, a gente fica nervoso, às vezes a gente perde até a esperança quando a coisa sai do rumo que a gente achava que deveria seguir. Mas por que a gente fica assim? Por que a gente desenvolve esse sentimento de ansiedade quando a coisa não está do jeito que a gente achava? Sentimento de ansiedade, de nervoso, de desespero, desespero no sentido de ficar sem esperança que a coisa retorne à posição inicial. Por que a gente fica assim? A gente fica assim porque a gente deseja que as coisas novamente voltem a ficar como a gente achava que deveria ser. Só que a gente tem o receio, porque a gente não vê o futuro, a gente não tem bola de cristal, e aí a gente tem o receio de que elas nunca mais voltem para aquilo, para aquele rumo que a gente achava que deveria ter. É por isso que a gente fica nervoso quando a coisa não está do jeito que a gente quer, como a gente achava que tinha que estar. É por isso que a gente fica ansioso. Algumas pessoas desenvolvem até a síndrome do pânico, porque a gente tem o receio que as coisas não voltem mais para aquele caminho que nós traçamos na nossa mente e que nos dá segurança. Ou então que elas demorem muito para retornar para aquele ponto, para se ajustar outra vez. E aí, por isso, a gente fica sem paz. E será que isso nunca acaba? Será que isso nunca vai acabar? Em outras palavras, a gente perde a nossa paz. Por quê? Por causa da incerteza. A incerteza do futuro. Será que eu vou conseguir voltar de novo porque eu achava que era o caminho correto? Será que as coisas vão voltar a acontecer como eu tinha determinado para mim que tinha que acontecer? Como a gente não sabe o futuro, e aí vem o sentimento de ansiedade, de pânico, de tristeza, de desequilíbrio, tudo isso por causa dessa incerteza, a incerteza de que as coisas um dia voltarão a ficar como nós queremos. E aí agora eu começo a traçar um paralelo. Eu comecei falando de paz e falei que paz e fé, a princípio, não tinham nada a ver uma coisa com a outra, que eram coisas independentes. Mas se eu estou falando que a nossa falta de paz, ela vem pela incerteza de que eu vou conseguir voltar para aquele ponto, para aquele rumo que eu tinha traçado, e a palavra incerteza significa, é sinônimo de falta de confiança. Eu não estou falando, então, incerteza, falta de confiança ou falta de fé, como a mesma coisa. Então, a incerteza é a causa da nossa falta de tranquilidade. A incerteza sobre o futuro, sobre o que vai acontecer de agora em diante, porque não está do jeito que eu queria, não está do jeito que eu programei. A incerteza é a causa da falta de paz. E incerteza é sinônimo de falta de fé ou falta de confiança, porque confiança é sinônimo de fé. E eu não estou falando aqui, minha gente, somente de fé espiritual, não. Eu estou falando de falta de fé. Fé de qualquer tipo. Fé nos outros, por exemplo. Fé na vida. Fé em si mesmo.
e até a fé espiritual, a fé em Deus, mas qualquer tipo de fé. A falta da fé, a falta da confiança é que nos faz nos desesperarmos, é que nos faz a gente perder a tranquilidade, é que nos causa a incerteza, é que nos causa a ansiedade e o medo de que a coisa não fique bem outra vez. Então, nós podemos estar sofrendo ou sem paz, por quê? Porque a gente perdeu a confiança. Em quê? Aí pode ser em um monte de coisa. Pode ser porque a gente perdeu a confiança em nós mesmos, pode ser porque a gente perdeu a confiança na vida, pode ser porque a gente perdeu a confiança nos outros, ou pode ser até que a gente perdeu a confiança espiritual, que a gente perdeu a fé espiritual, a fé em Deus. E aí a gente acha que nunca mais vai conseguir aquilo. A fé em si mesmo, por exemplo, é uma coisa muito importante. A gente não consegue dar um passo para frente se a gente não tiver confiança que a gente consegue aquilo, se a gente não tiver confiança em nós mesmos, nas nossas formas de pensar, nas nossas formas de agir, para que a gente vá conseguir colocar a coisa no eixo, no caminho que a gente quer. E a perda da fé em si mesmo é terrível, porque atrapalha a gente de dar novos passos. E ela acontece com muita frequência. Acontece principalmente com aquela pessoa, por exemplo, que já tentou alguma coisa várias vezes, de várias formas, e não conseguiu. Por exemplo, uma pessoa que tentou determinado emprego e não conseguiu, uma pessoa que tentou adquirir determinada coisa e não conseguiu por várias vezes. Enfim, aí o que acontece? A pessoa, aquela que tentou várias vezes e não conseguiu aquilo, ela começa a perder a confiança em si. Ela começa a se achar incapaz, ou que não merece aquilo, ou aquilo não é para mim, porque ela já tentou, 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 e aí ela não conseguiu, perdeu a confiança em si, e como consequência da perda da fé em si própria, ela perde a paz. Então, percebendo como a paz e a fé, elas têm muita relação, apesar de aparentemente paz ser uma coisa, a fé ser outra, mas tem muita relação. A paz depende da fé. E como eu falei, eu não falo só de fé espiritual, não. Eu falo de qualquer tipo de fé. Fé como sinônimo de confiança. Então, aquela pessoa que tentou, 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 não conseguiu, perdeu a paz, perdeu a fé. Ela tem que entender o seguinte: o fato de não ter acontecido como ela gostaria ainda, o fato da coisa não ter caminhado no rumo que ela premeditou e que ela tentou por diversas vezes, não quer dizer que nunca acontecerá. Às vezes a gente desiste, às vezes a gente tenta, 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 e a gente acha, isso não é para mim, isso nunca vai acontecer, eu nunca vou conseguir isso. Só que às vezes a gente não está prestando atenção em algum detalhezinho que poderia modificar tudo e fazer com que a coisa acontecesse. E aí a gente fica repetindo o mesmo erro. Então, se acontece com você, por exemplo, se você já perdeu a confiança em si, porque tentou várias vezes alguma coisa, e aí começou a perder a fé na sua capacidade, a fé em si mesmo em relação àquilo, antes de você tentar da próxima vez, olhe para trás. Reveja os seus passos. Veja se em algum momento dessa sua caminhada, tentando conseguir aquilo, você errou. Verifique de uma forma mais racional essa sua caminhada, essa sua trajetória, tentando obter determinado resultado. Às vezes a gente erra e não percebe, e a gente insiste no erro, a gente repete o erro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de tentar da próxima vez é olhar para trás. Verifica se você errou em algum momento. Se você errou, corrija aquele erro. Tente mais uma vez. Tente, agora não daquela maneira exatamente. Mude um pouquinho, corrija aquela pequena falha. Tente outra vez. Não é preciso perder a fé em si por não ter conseguido. Às vezes basta pequenos ajustes no nosso modo de proceder, nas nossas atitudes, e que a gente consegue chegar até aquele ponto. Algumas vezes, inclusive, é melhor a gente dar uns passos para trás para depois a gente retomar o caminho de uma maneira mais correta, de uma maneira mais consciente. Então, volta atrás, vê os seus erros, refaz o caminho, volte para trás para que você possa ir para frente. Não é preciso perder a fé, não é preciso perder a confiança em si, basta refazer o caminho de uma maneira
mais consciente. O que não pode fazer não fazer nada para resolver, ou seja, ficar naquela situação passiva de que isso não é para mim, eu não vou conseguir, eu assumo para mim que eu não tenho jeito para conseguir aquilo, que eu não tenho como resolver aquele problema. Isso aqui não pode, a gente tem que fazer alguma coisa. Agora, tem aquele ditado, né? Quem faz sempre a mesma coisa, colhe sempre o mesmo resultado. Então, continuar com as mesmas ações, continuar agindo da mesma maneira e esperar resultado diferente, isso nunca vai acontecer. Por quê? Para que a gente tenha resultado diferente, a gente tem que fazer diferente. Então, já tentou de uma forma? Faz de outra. Tentou de outra, não deu? Vê o que pode ajustar, quais são os erros que aconteceram, volta atrás, faz de novo, faz de uma terceira maneira. E é assim que a gente vai tentando, não é preciso perder a fé em nós mesmos, não é preciso perder a confiança em nós. Agora, se a gente não faz dessa forma, a situação vai continuar sem ser resolvida. E cada vez que você tentar repetindo os mesmos caminhos e não conseguir, você vai perder ainda mais a fé em si. Você vai perder a fé em si, você vai baixar a sua autoestima, porque vai se julgar incompetente, vai se julgar incapaz para aquilo, você vai abaixar a sua autoconfiança. Agora, aí você pode falar assim: não, mas eu já olhei para trás, eu já tentei diversas vezes por um caminho, já tentei por outros e não consigo. Então, se você analisou o seu percurso, tudo que você fez, já refez mentalmente seu caminho, já tentou de todas as maneiras, já fez tudo o que estava ao seu alcance para resolver aquilo que lhe tira a paz, e quando eu estou falando do que tira a paz, você pode levar para qualquer campo na sua vida emocional, profissional, financeira, saúde. Se você já fez tudo para resolver aquela situação que lhe tira a paz, então aí vem uma frase que vai ajudar, se você conseguir entender bem, vai ajudar a retomar a paz, que é a seguinte: entenda que nem tudo depende da sua ação. Então, aquelas coisas que nós olhamos para trás e que nós vimos que dependia de nós para corrigirmos, para a gente tentar acertar o caminho, isso depende da nossa ação. Isso depende de nós. Vamos lá, vamos voltar atrás, vamos fazer de novo, vamos fazer de uma forma diferente para tentar chegar num resultado diferente. Mas nós temos que ter a consciência de que há coisas que não estão no nosso poder serem modificadas. O que eu posso modificar, eu modifico. O que eu posso alterar, agir de uma forma diferente, assim eu faço. Agora, eu tenho que ter a consciência de que nem tudo está sob o meu controle. E se a gente não aceita essa grande verdade, o que acontece? A gente tende a se achar incapaz, porque a gente fica tentando, já refez o caminho de várias formas, não chegou em resultado diferente, é sempre aquela mesma coisa. Aí a gente se sente incapaz, se sente incompetente, sem merecimento. Então a gente tem que entender essa grande verdade. Conhece aquele ditado que diz assim: aceita que dói menos? Então, a primeira coisa, como eu estava falando, se a gente está tentando por um caminho e não deu, vamos tentar por outro. Vamos rever nosso percurso, vamos corrigir as nossas falhas. Agora, se a gente já tentou de todas as formas e não tem erro, a gente olha para trás e vê, não tem onde mudar, o que eu fiz não estava errado, já tentei de tudo, aí aceita que nem tudo está sob o nosso controle. Nós não somos incompetentes por não conseguirmos determinada coisa. Pode ser que aquela coisa não esteja na nossa mão. Então, não é verdade que a gente, quando não consegue alguma coisa, nós somos incapazes. Não é verdade que nós sejamos incompetentes. Não é verdade que nós sejamos sem merecimento. Nós não precisamos perder a confiança em nós. Se a gente aceitar que nem tudo a gente pode fazer, que nem tudo está nas nossas mãos, nem tudo está sob o nosso controle. O que a gente pode modificar, a gente deve modificar. E aí a gente recupera a paz e a autoconfiança. Mas as coisas que não podemos modificar, a gente tem que entender que não é por falha nossa, não é por nossa culpa, é simplesmente porque não está na nossa mão. E aí, tendo esse entendimento, não tem como a gente não recuperar a nossa paz. Porque, afinal de contas, a gente vai entender que a culpa não é minha, que o problema não sou eu. O fato de eu não ter conseguido determinada coisa não é por minha incompetência, já que eu já tentei de todas as formas. E aí, quando a gente consegue isso, nós temos tudo, quando a gente consegue esse entendimento,
Nós temos tudo para recuperar a paz. Mas aí vem a observação. Como nós falamos lá no início, a paz é fruto da confiança, é fruto da fé. Como é que eu posso recuperar minha paz perante um problema, perante uma situação que não depende de mim para resolver? Eu entendi o que você falou, eu entendi que o que depende de mim, eu olho para trás, revejo, refaço meus passos, caminho de forma diferente e para tentar chegar lá. Mas também entendi que tem coisa que eu não posso mudar e que aí eu vou continuar com aquilo que me causa aflição. Eu vou continuar com aquilo que me causa, de repente, dor, sofrimento. Vou continuar sem atingir o meu objetivo. Como é que eu posso recuperar minha paz assim? Qual é o tipo de fé que eu devo ter para recuperar a minha paz? Já que a paz é fruto da fé e eu quero recuperar a minha paz, mesmo sem ter conseguido aquilo que eu queria, qual é o tipo de fé que eu devo ter para recuperar essa paz? Nesses casos em que a situação que está acontecendo, aquela situação que você não conseguiu resolver, nestes casos em que a situação independe do seu esforço, independe das coisas que você já tentou consertar, a paz ela só consegue ser recuperada se você tiver a certeza, ou a fé, certeza e fé é a mesma coisa, se você tiver a certeza de que o melhor para você já está acontecendo. Puxa, como assim? Quer dizer, então, que eu venho tentando resolver um problema, eu venho tentando fazer alguma coisa para modificar a minha vida, já refiz os meus passos, como você falou, já procurei ver onde eu errei e fiz de outra maneira, não consegui chegar lá, não consegui resolver aquele problema. Entendi que nem tudo está sob meu controle, que nem tudo está na minha mão, mas o problema continua. Como é que eu posso entender isso? Como é que eu posso entender que o melhor para mim está acontecendo? Eu estou desempregado, a minha esposa está doente, o meu marido está doente, meus filhos vivem com problemas, meu cachorro está com sarna. Como é que eu posso estar feliz? Como é que eu posso estar em paz com tudo isso? Bom, o cachorro com sarna, por exemplo, você pode tratar. As coisas que estão ao seu alcance, você pode resolver. Agora, aquelas coisas que independem da sua ação, e que nós já falamos que nem tudo está sob nosso controle, é importante que a gente entenda que por trás de tudo isso, que seja qual for a ação que a gente fizer, a gente não vai conseguir resolver, é importante que a gente entenda que por trás de tudo isso tem sempre uma razão, e uma razão que visa sempre o melhor para nós, o melhor para você, o melhor para mim, o melhor para quem está envolvido naquela situação. Como assim? Quer dizer que com todos esses problemas que eu estou, isso é o melhor para mim? Eu já tentei de todas as formas resolver aquilo, não consegui, isso me tira a paz. Como que eu vou entender que isso é o melhor para mim? Como que eu vou entender que o melhor para mim é passar por essa situação tão terrível que eu estou passando? Como eu vou entender que o melhor para mim é passar por esse tormento emocional que eu estou passando? Aí é que entra a fé, a certeza de que você está nas mãos de alguém, a certeza de que o melhor para você está acontecendo. Mas falar o melhor está acontecendo e procurar ter fé nisso fica muito etéreo, a coisa fica muito subjetiva. Como é que eu vou ter fé que o melhor está acontecendo? Simplesmente vou estalar meus dedos e vou acreditar, não, o melhor para mim está acontecendo? Não. Existem dois tipos de fé, a fé racional e a fé cega. Eu vou explicar para você entender a diferença entre elas, para você ver qual é o tipo de fé que você tem que usar nesses momentos em que a coisa não está boa, você já tentou resolver e não conseguiu, e você precisa ter paz. Como a paz é fruto da fé, a gente precisa ter alguma fé. E eu vou explicar para você qual é o tipo de fé que nós temos que ter. A fé cega é aquela que acredita sem comprovação, sem experimento. Ou seja, imagina que você não soubesse. Eu gosto muito de dar esse exemplo, eu vou dar agora, eu sempre dou nas minhas palestras presenciais, eu adoro dar esse exemplo porque fica muito, muito fácil da gente entender. Imagina que você não soubesse absolutamente nada de matemática. Então, se você não sabe nada de matemática, alguém poderia chegar para você e falar assim: olha só, fulano, 2 mais 2 é igual a 5. Se você, que não acredita, não sabe de nada de matemática, se você gostar daquela pessoa que falou isso para você, que 2 mais 2 é igual a 5, ou se ela tiver uma boa argumentação, o que vai acontecer? Você vai acreditar.
Por quê? Porque você gosta da pessoa, tem empatia, ou então porque ela argumenta muito bem. Não, 2 mais 2 é igual a 5. E você vai sair dali jurando que 2 mais 2 é igual a 5. Isso é uma fé cega. Por quê? Porque se alguém lhe dissesse que é 4, no dia seguinte, você saiu dali acreditando que 2 mais 2 é igual a 5. Se no dia seguinte alguém lhe disser, não, 2 mais 2 é 4, você poderia acreditar ou não também, dependendo do quanto você tenha empatia por essa segunda pessoa ou do quanto ela argumente bem. Por quê? Porque aquela sua crença do valor de 2 mais 2 é uma crença sem experimentação, é uma crença por convencimento, alguém lhe convenceu disso. E tudo que nos convence pode ser substituído por um outro convencimento que seja mais forte. Então, essa é a fé cega. A fé cega ela se baseia somente no achar que é assim, somente no acreditar que é daquela forma. E por isso, ela pode ser desmoronada em qualquer momento. Ela pode cair em qualquer momento se a gente encontrar um outro argumento um pouquinho melhor, ou se vier uma outra pessoa com uma explicação melhor para a gente. Porque a gente não comprovou, a gente não sabe, na verdade, que 2 mais 2 é igual a 4. Então, se alguém me falar no dia seguinte que é 6, que é 8, e aquela pessoa tiver um bom poder de argumentação, eu vou acreditar. Isso é a fé cega. Fé cega é a fé que não tem comprovação. Simplesmente alguém fala e a gente acredita. E essa crença pode ser desmoronada por outra, se a gente acreditar naquilo que falarem depois. E qual é a diferença para a fé racional? A fé racional, nesse mesmo exemplo da matemática, é diferente da cega e pode ser bem percebida se ao invés da pessoa chegar para você e falar 2 mais 2 é igual a 4, ou 2 mais 2 é igual a 5, você simplesmente acreditar, se ela tivesse feito o seguinte com você. Fulano, pega aí essas bolinhas, bolinha de gude, conta duas, junta com outras duas e agora conta. Quando você juntar as bolinhas e você contar, você vai ver que dá 4, que não dá 5, que não dá 6, que não dá 8. E aí, a partir daí, você teria certeza que 2 mais 2 é igual a 4. A sua fé seria inabalável. Podia chegar a pessoa com o maior poder de argumentação no dia seguinte, a pessoa por quem você mais tem empatia, podia chegar perto de você no dia seguinte e falar para você que dá 6, que 2 mais 2 é igual a 6, que você não iria acreditar, porque você testou, você experimentou, e aí a pessoa não conseguiria te convencer. Você comprovou. Isso é a fé racional. A fé racional não cai. A fé racional compreende realmente o que está acontecendo, compreende realmente aquela situação. A fé cega acredita, a fé racional compreende. Em termos espirituais, onde entram a fé cega e a fé racional nessa questão das coisas que não estão do jeito que a gente está e que nos tiram a paz? Eu falei que a paz é fruto da fé, então se a gente tiver fé, a gente tem paz. E onde que entra a fé racional e a fé cega para nos trazer a paz? A fé cega, neste caso das coisas que não estão do jeito que a gente quer, é aquela que nos diz assim, e você já deve ter escutado isso que eu vou falar. Fulano, tenha fé, acredite, tudo o que você quiser, peça a Deus, que Deus vai te dar. Essa é a fé cega. Se a pessoa tiver um bom poder de argumentação, se a pessoa for incisiva, ela pode lhe convencer disso e aí você acredita. Por quê? Porque alguém que falou tinha um alto poder de argumentação. Agora eu pergunto para você, é isso que você vê acontecer na sua vida? Tudo que você quer, você pede e você consegue? Ou tem coisas que você não consegue? Então, a fé cega é aquela que diz: acredite, tudo que você quiser, Deus vai te dar. E aí você percebe que não é isso o que acontece na sua vida. E aí, sabe qual é a consequência de você ter acreditado nisso, que tudo que você quiser, Deus vai te dar, e você perceber na sua própria vida que não é assim? Você perde a fé. Porque essa é uma fé cega, é uma fé sem comprovação, então ela acaba sendo abalada, porque você percebe, não é isso. Me falaram que bastava eu querer, bastava pedir para Deus que tudo ia se resolver, e eu vejo que eu estou doente, eu vejo que o meu marido, a minha esposa estão desempregados, eu vejo que, enfim, várias coisas que já tentamos resolver e não resolvemos, já fiz minhas orações e a coisa não resolveu. Aí a fé fica abalada. E a fé abalada faz a gente perder a paz. Então, se a gente baseia a nossa paz, o nosso equilíbrio, a nossa tranquilidade neste tipo de fé, e agora eu estou falando da fé espiritual, neste tipo de fé,
a nossa paz vai ser abalada, porque este tipo de fé é fraca. Esse tipo de fé, ela desmorona. E como seria a fé racional neste caso das coisas que a gente não consegue resolver? Neste caso, ela seria um pouquinho diferente daquela fé cega. A fé cega diz assim, ó, fulano acredita que tudo que você quiser Deus vai te dar. A fé racional falaria para você o seguinte, fulano, acredite, tudo que você quiser Deus vai te dar, contanto que seja o melhor para você. Perceberam essa pequena frasezinha no final, essas pequenas palavras no final? Fulano, acredite, tudo que você quiser, Deus vai te dar, contanto que seja o melhor para você. E por que essa frase é diferente da primeira? Porque esta se baseia na razão, esta a gente tem como comprovar que é real. Eu não tenho como comprovar que aquilo, acredite que tudo que você quiser, Deus vai te dar. Porque eu vejo na vida, na nossa vida, que isso não acontece. Tudo que eu quero eu não consigo. Eu consigo algumas coisas que eu quero, mas tem coisas que eu não consigo. Então, é uma fé frágil. Agora, com esta fé, eu tenho certeza que ela se baseia na razão, porque é assim que eu agiria com um filho pequeno. Eu tenho como comprovar que ela é verdadeira. Eu tenho como comprovar que ela é racional. Por isso ela se baseia na razão. Se a gente comparar Deus ao melhor pai que tem, e se você se vir também nessa posição de pai, olhando para o seu filho pequeno, imagina seu filho pequeno que não tem consciência de nada, não tem consciência nem do certo nem do errado, do que faz bem para ele, do que não faz bem para ele. Tudo que seu filho pedir, você vai dar? É claro que não. Se ele pedir, pai, me empresta uma tesoura de ponta que eu quero brincar, me empresta uma faquinha que eu quero brincar de furar alguma coisa, você vai dar? É claro que não. Você não vai dar porque você sabe que aquilo pode fazer mal a ele, que aquilo não é o melhor para ele, mas ele não tem consciência disso. E como é que ele vai receber a sua resposta quando você falar, não vou te dar a faca para brincar? Como é que ele vai receber essa resposta? Como é que seu filho vai receber essa resposta? Com alegria ou com decepção? Provavelmente com decepção. Provavelmente ele vai perder a fé em você. Vai perder a crença, a certeza de que você o ama, porque afinal de contas você não está dando aquilo que ele queria. Mas você não está dando justamente porque você tem uma visão maior que a dele. Você está vendo a visão do que pode acontecer, você tem a visão do futuro dele que ele não tem. Então, se o seu filho, por exemplo, não quer estudar, isso acontece muito com as crianças menores, né? Até adolescentes. Se seu filho não quer estudar, você força ele a estudar. Por quê? Porque você sabe que isso no futuro vai ter sido melhor para ele daqui a 20 anos. Ah, mas é chato estudar, é chato ficar sentado ali lendo aquela matéria. Ele vai reclamar. E a fé dele em você vai diminuir. Ele vai achar, poxa, meu pai é chato. Por que meu pai não me atende? Por que eu não consigo ficar sem estudar? Por que eu sou obrigado a passar por isso que me causa tanto sofrimento, que me causa mal-estar? Somente depois, daqui a alguns anos, é que ele vai te dar razão. Daqui a alguns anos ele vai compreender o porquê que você forçou-o a estudar, porque você tinha uma visão maior que a dele, você via o futuro e sabia que o melhor para ele não era ficar sem fazer nada, que o melhor para ele era aprender. E a mesma coisa acontece com Deus em relação a nós. Nós somos suas crianças. Nós não temos consciência do nosso futuro, mas Deus tem. Ele nos vê para frente, ele vê o nosso futuro. Então, da mesma forma que o nosso filho pequeno não consegue compreender determinadas atitudes nossas, determinadas decisões nossas, e por que a gente nega coisas para ele, a gente também não consegue compreender o porquê que a gente não consegue determinados objetivos, alcançar determinadas coisas. Nós negamos as coisas para o nosso filho porque a gente não quer vê-lo feliz naquele momento, mas infeliz depois. E é a mesma coisa que Deus faz com a gente. Deus não quer nos ver feliz agora. Vamos dar tudo para ele que ele quer, tudo para ele que ele acha que é o melhor para ele. Mas depois ele vai sofrer. Deus não quer isso. Deus quer nos ver felizes sempre. Mas para que nós consigamos isso, ele sabe que ele tem que nos dar o remédio certo para a nossa consciência. Ele sabe que a gente tem que provar algumas coisas que às vezes são amargas, nem sempre são agradáveis. Por quê? Porque aquilo nos faz refletir, aquilo muda os nossos pensamentos, molda a nossa moral, enfim, aquilo mexe com a gente, nos ajuda a crescer, nos ajuda a desenvolver.
Então é por isso que algumas coisas a gente não vai conseguir e não estão nas nossas mãos para conseguir, mesmo que a gente tente de outra forma. Essa visão é a fé racional. Ela é a fé racional porque ela é baseada no raciocínio sobre o amor de Deus por nós. Raciocinando, comparando Deus como nós mesmos, como se nós fôssemos, aliás, Deus como o nosso pai, assim como nós somos pai daquela criança. Então, enquanto que a fé cega, ela ensina um amor que não é amor, porque a fé cega é aquela que fala assim, olha, tudo que você quiser, Deus vai te dar. Só pedir que Deus vai te dar. Isso não é amor, porque nem tudo que o nosso filho pede, a gente dá para ele justamente porque nós o amamos. Então, dar tudo que o filho quer não é amor. Se Deus desse tudo o que você quisesse, se Deus falasse assim, olha, o que você quiser, pode pedir que eu vou te dar, isso não seria amor, porque coisas que a gente quer não nos farão bem. Já a fé racional, ela ensina um amor de verdade, o amor de Deus por nós, que é aquele: tudo o que você quiser, eu vou te dar, contanto que seja o melhor para você. Perceberam a grande diferença? Agora, uma vez que nós tenhamos essa fé, uma vez que nós consigamos assimilar bem essa fé racional, que a gente consiga entender que tudo que nos acontece está sendo gerido pelo amor de Deus, está sendo guiado pelo amor de Deus, está sendo observado pelo amor de Deus, uma vez que a gente consiga realmente assimilar essa verdade, a gente passa a entender que o melhor para nós não é exatamente o que nós antes achávamos que era melhor, mas sim o que Deus acha melhor. Mas não baseado simplesmente numa fé cega, o que Deus quiser. Não é isso. É entender o porquê que determinadas coisas não estão ao nosso alcance, porque aquilo é melhor para nós desta forma, porque nos trará o remédio. Eu posso não saber exatamente em que eu vou melhorar naquilo, mas eu só vou aprender quando estudar a lição. Eu só vou aprender quando passar por aquilo. Aí depois eu vou olhar para trás e vou falar, nossa, como aquilo me modificou, como aquela situação me fez melhor. E aí eu sou mais feliz no futuro. Então, se nós conseguirmos absorver realmente essa certeza, nada mais nos tira a paz. Porque, mesmo naqueles momentos de maior aflição em que você não tiver conseguido resolver aquele problema, que já tentou inúmeras vezes, mesmo naqueles momentos você vai saber, está tudo sob controle. O melhor para mim vai estar sempre acontecendo, mesmo que não pareça o melhor para mim com essa minha visão infantil. Mas eu tenho certeza que pelo amor de Deus por nós, pelo amor do Pai pelos filhos, eu tenho certeza que o melhor para nós sempre vai estar acontecendo. E isso não é uma fé cega, uma fé simplesmente de acreditar, não, é o melhor para mim. Não, é racional. Basta você se comparar ao Pai. O que você faria pelos seus filhos? Então, minha gente, ter uma fé racional nos torna mais convictos de que nós somos amados. A fé racional, ela transforma o nosso entendimento, ela acalma o nosso coração, ela nos faz ver que nós estamos sempre sendo guiados pela mão de alguém, pela mão do nosso Pai, e que nos nega coisas, assim como nós negamos para os nossos filhos. Então Deus está sempre nos guiando pela mão e falando assim: isso pode, isso não pode. Isso pode, mas você tem que mudar a sua trajetória, tem que fazer alguma coisa diferente para conseguir. Isso daqui, mesmo mudando tudo, mesmo tentando fazer de várias maneiras, não vai conseguir, não vou te dar, porque não faz bem para você. Você é uma criança minha e você não sabe o que faz em 100% dos seus momentos. Então a fé racional, ela nos dá a certeza de que somos amados, ela transforma o nosso entendimento, ela acalma o nosso coração, nos dá a certeza de que somos guiados pela mão, nos dá a certeza também de que o melhor sempre vai acontecer na nossa vida. E aí, obviamente, se a gente conseguir assimilar todo esse conceito da fé racional e compreender o amor de Deus por nós, que nos veda, que nos tolhe de determinados resultados que a gente achava que ia ser bom, mas Deus vê lá na frente e fala que não vai ser, se a gente tem essa fé racional sobre o amor de Deus, tudo fica muito mais fácil. A vida fica mais fácil de ser vivida, todas as angústias e os sofrimentos passam de uma vez. Porque você tem a certeza, não é crença, não é simplesmente acreditar. Você passa a ter a certeza de que você está sendo guiado por alguém que te ama e que o melhor para você sempre vai acontecer. Eu queria fechar essa nossa conversa colocando aqui uma musiquinha, uma canção espírita, que fala bastante sobre isso, só para a gente refletir. Vamos prestar atenção?
alegre ilumina tudo, faz viver, conforta e acalma o coração. É saber que alguém nos carrega pela mão. É ter dentro de nós uma certeza de que o que esperamos vai acontecer. É a prova mais viva e mais clara de tudo aquilo que não podemos ver. Tendo fé em Deus, Angústias e sofrimentos vão passar. fica fácil amar. Dizer a verdade, sempre perdoar, por acreditar cada vez mais que tudo que se faz se presta contas e que fazer o bem é fundamental para chegar à plena felicidade, para encontrar um sentimento divinal. A fé não move apenas as montanhas, mas move muito e também os corações, para que tenham a pureza dos sentimentos, experimentem só alegres emoções. Tendo fé em Deus, A vida é muito fácil de viver, só por entender e esta oportunidade de viver é pra melhorar, pra aprender que tudo que se faz se presta contas e que fazer o bem é fundamental para chegar à plena felicidade, para encontrar um sentimento divinal. A fé não move apenas as montanhas, mas move muito e também os corações, para que tenham a pureza dos sentimentos, experimentem só alegres emoções. sendo fé em Deus, A vida é muito fácil de viver, só por entender que esta oportunidade de viver é pra melhorar, pra aprender a amar. Que nosso Pai Oxalá abençoe a todos nós. Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.